Oi gente, bem-vindos ao Afrontamento. Hoje a gente vai conversar sobre a experiência da maternidade para as mulheres negras. Gente, não é de agora que nós, youtubers, blogueiras, intelectuais, enfim, comunicadoras negras, falamos do quanto o racismo atravessa toda a nossa experiência, né, em vida. E o racismo faz com que se criem sequelas de gerações e gerações, né? E hoje a gente vai conversar sobre afromaternagem, né? Eu quero pedir licença para usar esse termo, que é um termo não utilizado no Brasil, não consegui achar ninguém que utilizasse esse termo, mas se alguém já tiver falado, eu tô pedindo licença, né, para usar um termo para ninguém dizer que foi plágio. Em outros países é bem comum as mães negras se reunirem em grupos de afro-moms, black moms, enfim. E aqui no Brasil ainda é muito diferente essa realidade, né? A gente não vê muitos grupos de maternagem com mães negras. Inclusive, grupos de parto humanizado, grupos de, enfim, maternagem alternativa, todos eles, em sua maioria, são compostos por mulheres brancas, né? Então ainda não é uma realidade, a gente tá discutindo essas coisas, mas é para isso que a gente tá aqui, né? Para afrontar. Então vamos afrontar, vamos trazer um pouco dessa discussão também para as mulheres negras, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um filho de 5 meses, né? Que nasceu de um parto natural, nasceu em casa, e aí são temas que eu pretendo levantar em outros vídeos, mas hoje eu quero falar sobre a experiência da maternidade para as mulheres negras, né? Que é uma experiência completamente diferente da experiência das mulheres brancas, das mães brancas, né? E para falar disso, eu preciso falar de escravidão. É muito triste, mas para a gente falar do quanto que a gente foi negada à maternidade, a gente precisa falar da escravidão. Mas antes de eu falar de escravidão, eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo com uma mãe negra que você conhece, para que a gente possa trocar mais, para que a gente possa se encontrar em outros espaços, mesmo que não possa ser pessoalmente, que seja virtualmente. O processo escravista, ele, além de forçar uma diáspora do povo negro, né, para várias regiões do mundo, dizimou boa parte da população negra e criou feridas que até hoje a gente está tentando sarar. Inclusive, estar aqui falando com vocês é uma maneira de tentar sarar essa ferida que ainda está aberta. E aí, dentro do processo escravista, né, toda a população negra sofreu demais, mas nós, mulheres negras, sofremos muito mais, né, do que os homens pretos que também foram escravizados. Por quê? Porque a violência escravista, quando aplicada a nós mulheres negras, usava a nossa biologia de uma maneira a nos violentar ainda mais. As mulheres negras, né, escravizadas que engravidavam já eram pensadas como máquinas reprodutoras, né? Além de sofrerem com um grande abuso sexual, né, pelos homens brancos, elas eram negadas a viver a maternidade em sua totalidade. Então, quando engravidavam, geralmente não podiam ficar com seus filhos, né, porque as crianças que nasciam já eram vistas como escravos a serem vendidos, não podiam amamentar, e geralmente acabavam amamentando os filhos das sinhás, né, os filhos dos senhores de engenho. Então, seus filhos muitas vezes morriam, iam para lugares em que elas nem sabiam onde estavam e elas amamentavam filhos de outras pessoas, né? Enfim, várias violências foram cometidas com nós, mães negras, dentro do processo da escravidão. E isso não foi diferente quando a escravidão acabou, né? Quando a escravidão foi abolida. As mulheres negras foram ocupar outros postos socialmente, mas a grande maioria das mulheres negras continuou trabalhando em casa de famílias brancas, né? E isso fez com que elas tivessem mais uma vez de abandonar seus filhos para cuidar dos filhos de outras mulheres, né? É uma realidade ainda muito grande aqui no Brasil, né? As mulheres deixam os filhos com alguém da família, com um parente, com um vizinho, com a prima, com a tia, para cuidar dos filhos de pessoas de classe média alta, que geralmente são famílias brancas. Então a gente continua sendo privada de viver a maternidade em sua totalidade, né? Por questões sociais mesmo, da gente ter de trabalhar, e muitas vezes a gente vive uma maternidade de um filho que não é nosso, né? E isso é uma questão muito latente aqui no Brasil ainda. Se você olhar para outros países,
a babá, ela é pensada de uma outra maneira, ela é pensada de uma maneira muito pontual, quando o casal vai sair, quando precisa de uma coisa mais urgente, mas aqui no Brasil as babás estão cotidianamente, né? As babás criam os filhos de outras pessoas. E quem são essas babás? São as mulheres negras, né? Que quase sempre são mães também. E isso precisa sim ser discutido, porque quando a gente discute feminismo, né, geralmente as feministas brancas não incluem as empregadas domésticas, não incluem suas cuidadoras, suas babás, pessoas que tiveram a vida toda com elas, elas não incluem, porque quando você está falando de feminismo, né, de direitos iguais, e você vai para a rua e você luta por melhores oportunidades de trabalho, por mais espaço dentro da sociedade, por não violação dos nossos corpos, quase sempre as empregadas domésticas, as cuidadoras, as mães negras não são inclusas também. Então é por isso que a gente discute a necessidade de um feminismo interseccional, de um feminismo negro, né? Eu sei que isso é tema para outro vídeo, mas eu não poderia deixar de falar isso aqui hoje. Então, esse vídeo hoje é uma chamada para as mães negras, para que a gente troque, para que a gente se encontre, né? Para que a gente possa mudar essa realidade que ainda presente, né, da gente não viver a maternagem de uma maneira que a gente quer viver. E discutir essa afromaternagem, que é uma maternagem sim diferenciada, porque, como eu falei no início do vídeo, o racismo atravessa todas as nossas experiências, então a gente tem que maternar sempre pensando numa educação antirracista. Acho que a gente ainda está descobrindo como maternar sem terceirizar esse cuidado, e também visando todas essas questões, né, da luta antirracista, da luta feminista, né, para a gente fazer a sociedade entender que cuidar de uma criança é um trabalho árduo, que merece ser valorizado, e para ver se o Brasil se inspira em países como a Alemanha, enfim, como Suíça, Suécia, em que as pessoas recebem por cuidar das crianças, né, cuidar dos seus próprios filhos, para que a gente não viva num mundo onde a educação dos nossos filhos seja sempre terceirizada, né, e essa terceirização, ela tem cor, e a gente precisa discutir isso. Então hoje eu vou deixar duas referências, que são referências não virtuais, mas vocês podem sim encontrar na internet. Um é esse livro aqui, Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis, é um clássico, enfim, eu acho que inclusive tá esgotado em algumas livrarias, mas dá pra achar sim, dá pra achar um PDF. Tudo que eu falei aqui sobre escravidão, eu li nesse livro, né? Essas referências sobre a mulher negra na escravidão veio desse Mulheres, Raça e Classe. E o outro é esse manifesto aqui de Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana incrível, né? Que inclusive escreve romances, que é Para Educar Crianças Feministas. É um livro necessário, é um livro que a gente, mãe, precisa ler, né? Porque a gente precisa viver numa sociedade em que a gente, mulher, não sinta medo, que a gente mude essa disparidade da liberdade entre os homens e as mulheres. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mães, por favor, comentem, quero saber o que é que vocês acharam, vamos conversar mais. E é isso. Um beijo e até segunda-feira.